Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: o primeiro projeto globalista da história humana. E desta forma, contribuiremos com mais alguns subsídios para a lição de escola dominical. Tenha em mãos a sua Bíblia, a lição de escola dominical e o livro do trimestre. E acompanhe-me, por favor, nas passagens bíblicas citadas. Eis os assuntos que trataremos neste estudo bíblico. A família de Noé dá início à segunda civilização. Este é o tópico 1. Tópico 2. Cinear a escolha da sede da segunda civilização humana. Tópico 3. Um projeto sociológico que se transforma numa rebelião aberta contra Deus. A segunda apostasia coletiva da humanidade. 4. A ascensão de Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. 5. O primeiro projeto de uma cidade-estado. Tópico 6. A intervenção misericordiosa de Deus. Agora, uma indagação. Tópico 7. O que teria acontecido se Deus não tivesse intervindo em Babel? E, concluindo o nosso assunto, falaremos sobre a Síndrome de Babel. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste estudo bíblico. E você, querido irmão, não deixe de orar por nós, porque sem o Cristo de Deus, sem o Cordeiro de Deus, nada poderemos fazer. Que Deus nos abençoe neste trabalho. Eu conto com as suas orações. Tópico 1. A família de Noé dá início à segunda civilização humana. Após o dilúvio, os descendentes de Noé, deixando os contornos do Ararat, onde a arca pousara, rumaram em direção a Cinear. E nessa área pretendiam estabelecer-se definitivamente. Gênesis capítulo 8, versículo 4 e Gênesis capítulo 10, versículos 9 e 10. Foi nesse território, conforme veremos mais adiante, que os descendentes do segundo patriarca universal, Noé, possivelmente sob a liderança de Nimrod, é o que podemos inferir do texto sagrado, puseram-se a construir a cidadela, cuja torre deveria arranhar os céus. Mencionamos o nome de Nimrod por ser o único personagem desse período que reunia as condições pessoais e políticas para intentar uma segunda apostasia contra Deus. Neste tópico, veremos como se deu a multiplicação dos filhos de Noé após o cataclismo universal, isto é, o dilúvio. Veremos também o seu avanço científico e tecnológico e ainda a sua experiência sociológica. Deixando o modelo de família patriarcal, encaminharam-se rápida e quase fatalmente em direção a um estado totalitário. Ponto número 1. A multiplicação da família de Noé. Como a humanidade deveria reiniciar o povoamento da terra, tendo como base parentes consanguíneos próximos, foi necessário que o Senhor os abençoasse geneticamente, a fim de que lhes fosse possível multiplicar-se. Por isso, disse-lhes o Senhor: prestemos atenção, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9 e versículo 1. Sem esta bênção, prestemos atenção mais uma vez, sem esta bênção, os filhos de Noé não teriam conseguido ultrapassar as barreiras da endogamia, casamento de pessoas dentro da própria família, vindo a desaparecer em algumas décadas. Mas,
abençoados em todas as áreas, progrediram inclusive na área do conhecimento. Ponto 2. Um novo avanço tecnológico e científico. Já multiplicando-se admiravelmente, os filhos de Noé retomaram o avanço artístico, tecnológico e científico que fora paralisado em consequência do dilúvio. Como todos falavam uma só língua e habitavam um só lugar, suas conquistas foram consideradas surpreendentes pelo próprio Deus. Abramos agora as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 11 e versículo 6. Diz a palavra de Deus: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, prestemos atenção, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem realizar. Observa-se, pois, que aqueles homens não eram seres primitivos, nem estúpidos, nem desprovidos de capacidade tecnológica científica. Num certo sentido, eram mais inteligentes do que nós, em virtude do seu pioneirismo em todas as áreas do conhecimento. As implicações sociais de todo esse progresso já eram bem visíveis. Ponto 3. A família de Noé, deixando o patriarcado, torna-se um projeto estatal. Tendo em vista o seu progresso social e científico, a família noâmica deixa o modelo patriarcal e encaminha-se celeremente àquilo que podemos chamar de Estado totalitário, que, sob o possível comando do poderoso Nimrod, redundaria num reinado precoce do Anticristo. A seguir, eu chamo a sua atenção agora. A seguir, veremos a escolha da sede desse império ainda em construção. Tópico 2. Cinear a escolha da sede da segunda civilização humana. Conforme lemos no 2º capítulo de Gênesis, o Jardim do Éden ficava entre os rios Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Gênesis capítulo 2, do versículo 11 ao 14. E, conforme inferimos do relato bíblico, após o dilúvio, dirigiram-se eles, Noé e a sua família, a essa região, a fim de recomeçar o processo civilizacional humano, conforme o Senhor lhes ordenara. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Ponto 1. O retorno à Mesopotâmia. Não resta dúvida de que Noé, com toda a sua família, retornara à Mesopotâmia, porquanto nessa região o homem fora criado, e ali ficava também o Jardim do Éden. Mas será que o paraíso ainda se encontrava entre os rios já mencionados? Tigre, Eufrates, Gion e Pison? Ponto número 2. O desaparecimento do Éden. Quanto a esta pergunta, respondamo-la tendo em vista o contexto da história sagrada. O paraíso plantado e regado pelo Senhor, onde deveriam viver Adão, Eva e seus descendentes, e a partir do qual deveria o primeiro homem, Adão, reinar sobre toda a criação divina, foi destruído em decorrência do dilúvio. Ponto número 3. A região de Cinear, a sede do governo mundial de Nimrod. Foi na região do antigo Éden, agora chamada Cinear, que a nova humanidade, sob a possível liderança de Nimrod, repito, é o que podemos concluir do texto sagrado, dá início ao seu império ateu, apóstata e inspirado no príncipe das trevas. Como se deu a ascensão de Nimrod? Preste atenção ao próximo tópico de nosso estudo bíblico. Tópico de número 3.
A ascensão de Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Nesta parte de nosso estudo bíblico, querido irmão, passaremos a conhecer o primeiro herói da segunda civilização humana. Se atentarmos à descrição bíblica, veremos Nimrod como a reviver os dias antediluvianos, nos quais havia gigantes na terra e varões de renome devido às suas façanhas. Gênesis capítulo 6 e versículo 4. Não exageraremos, portanto, se dissermos ter sido ele uma figura do anticristo que há de ser revelado após o arrebatamento da igreja. Ponto 1. A ascendência ímpia de Nimrod. A genealogia de Nimrod não é nada recomendável. Ele era filho de Cush e neto de Cã, o irreverente, desrespeitoso e abjeto filho de Noé, que expusera a nudez do próprio pai, o grande patriarca, aos seus irmãos. Gênesis capítulo 9, versículo 22 e Gênesis capítulo 10, versículos 6, 7 e 8. De uma estirpe com tais características, o que esperar? Ponto de número 2. A ascensão na terra, ou a sua ascensão na terra. Já em Sinear, onde se haviam estabelecido todos os descendentes de Noé, começou Nimrod a ganhar renome, fama e poder entre seus ascendentes, tios, primos e irmãos. Atentemos à narrativa do autor sagrado. E Cush gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Gênesis capítulo 10 e versículo 8. Torna-se ele, dessa forma, mais influente que os chefes patriarcais, sacerdotais e proféticos da família noâmica. Noé e Sem. Neste ponto, temos de indagar ao texto sagrado. Qual a principal façanha de Nimrod? Ponto 3. O poderoso caçador diante do Senhor. Abra sua Bíblia, querido irmão, e leia comigo Gênesis capítulo 10 e versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Não sabemos se Nimrod caçava por esporte ou se para equilibrar a fauna naquela região, já que ele iniciava a construção de um império, conforme nos reporta a Bíblia. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Gênesis capítulo 10 e versículo 10. Em pouco tempo, faz-se ele conhecido tanto diante de Deus quanto diante dos homens. De seu curto relato biográfico, vimos a concluir: aquele que começara a dominar os animais, dominava agora todos os homens. E dessa forma, conduzia todos a cometer a segunda apostasia contra Deus. Atentemos agora à particularidade deste ponto. Se o Senhor não tivesse intervindo a tempo, todos os seres humanos, descendentes de Noé, teriam se arvorado blasfemamente contra o Espírito Santo, à semelhança do que ocorrera com os descendentes de Adão e Eva. Preste atenção ao lamento divino. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6 e versículo 3. Portanto, o pecado da primeira civilização humana foi a blasfêmia coletiva contra o Espírito Santo. Tal pecado não tem remissão, conforme adverte o próprio Senhor Jesus. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas atentemos a esta advertência, ela é séria,
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus capítulo 12, e versículo 36. O globalismo, que levara a primeira civilização humana à ruína, voltava agora, querido irmão, a ameaçar a incipiente segunda civilização. Fique atento ao próximo ponto de nosso estudo bíblico. Tópico de número 4. O primeiro projeto de uma cidade-estado. Neste trecho de nosso estudo bíblico, veremos como foi executado o primeiro projeto globalista da história. Haveremos de constatar que esta empreitada foi muito bem planejada e que, em sua execução, não houve amadorismo algum. Ponto número 1. A liderança despótica, carismática e tirânica de Nimrod. Apresentando-se como a única liderança capaz de livrar os descendentes de Noé de um novo desastre universal, é o que inferimos do texto sagrado, Nimrod ergue-se como o único salvador da humanidade e, nesse rompante, destrona momentaneamente a Deus do coração de seus contemporâneos. Assemelhava-se ele a um ditador como Stalin, Hitler e Mussolini. Ponto de número 2. A descrição do projeto globalista pelos liderados de Nimrod. O projeto é descrito sinteticamente pelo autor sagrado. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4. Fundamentando seu governo numa premissa falsa, a ocorrência de um novo cataclismo universal, Nimrod dominou a todos pelo terror. Sua lógica, embora mentirosa, era eficiente. Um novo desastre universal é iminente. Em breve, seremos surpreendidos por ele. Se ficarmos todos num alto retiro, sobreviveremos. Mas, se nos dispersarmos, pereceremos todos. Assim agem os demagogos. Criam narrativas e premissas mentirosas a fim de escravizar pelo medo os incautos e irreflexivos. Ponto de número 3. A tecnologia para a construção da cidade, em cujo epicentro estaria a Torre de Babel. Como já dissemos, a tecnologia da linhagem noâmica era admirável. Além de seus próprios avanços, contavam eles também com as conquistas da civilização pré-diluviana, que teve uma duração aproximada de 2.300 anos. Afinal, eles, sob a liderança do patriarca Noé, haviam construído a imensa e admirável arca. Aliás, tal projeto avultara-se como a maior façanha tecnológica do mundo antigo. Ponto de número 4. O que era a Cidadela de Babel? Pelo que inferimos do registro sagrado, prestemos atenção a este ponto, Babel era uma cidade fortificada e bem preparada para, segundo imaginavam seus idealizadores, protegê-los de qualquer desastre natural. Em seu centro estava a torre, cujo topo deveria tocar nos céus. Gênesis capítulo 11 e versículo 4. Ela funcionaria como fortificação, templo e, possivelmente, como observatório meteorológico e astronômico. Mas, na verdade,
não passava de uma cidadela-presídio. Era a intenção de Nimrod, mais uma vez destaco, é o que inferimos do texto sagrado, aprisionar todos os seus contemporâneos ali para escravizá-los. Entretanto, o Senhor estava prestes a intervir na história da segunda civilização humana para que esta não tivesse o mesmo destino da anterior. Tópico de número 5. A intervenção misericordiosa de Deus. Nesta parte de nosso estudo bíblico, querido irmão, enfocaremos a extraordinária intervenção de Deus na história, na política, na linguística e no desenvolvimento tecnológico da segunda civilização humana. Neste tópico, enfocaremos ainda a ironia e a judicialidade de Deus, a sentença e a execução da sentença divina. Ponto 1. A ironia de Deus. Não obstante onisciente e onipresente, o Senhor desceu para ver o que os filhos de Noé executavam, conforme narra o autor sagrado. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis capítulo 11 e versículo 5. Aos olhos de Nimrod e de seus seguidores, sua torre era tão alta que, com mais alguns metros, arranharia o próprio céu. Deus, entretanto, demonstra-lhes que tal empresa era tão insana e medíocre que ele, de sua excelsa morada, nada via. E, para ver alguma coisa, teria de descer à terra e examiná-la em loco. Assim, querido irmão, são os empreendimentos tocados sem as bênçãos divinas. Aos nossos olhos parecem altos, sublimes e até alcandoráveis. Aos olhos oniscientes e onipresentes do Todo-Poderoso, porém, nada representam. Tomemos cuidado com nossas iniciativas. Se não contarem com a expressa e positiva vontade do Pai Celeste, deixemo-las de lado, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ponto de número 2. A judicialidade de Deus. O Senhor Deus sabia perfeitamente o que os descendentes de Noé estavam a fazer em Sinear, porquanto entre os seus atributos naturais encontram-se, como já dissemos, a onisciência e a onipresença. Mas, como juiz de toda a terra, Gênesis capítulo 18 e versículo 25, desceu à região de Sinear para dar-nos o exemplo de judicialidade, investigação e comprovação dos fatos. Na apuração de um fato, por conseguinte, devemos imitar ao Todo-Poderoso. Embora de tudo soubesse, o Senhor foi judicial e judicioso. Ponto de número 3. A sentença divina. Ante a insanidade da segunda civilização humana, o Senhor proclama o seu juízo. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11 e versículo 7. Diante da sentença divina, não houve apelações nem recursos. A soberania do Criador de todas as coisas mostra-se incontestável e irresistível. Ponto de número 4. A execução da sentença divina. De imediato, cumpre-se a sentença do Deus Todo-Poderoso. Atentemos mais uma vez ao texto sagrado. Assim o Senhor, repetindo, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis capítulo 11 e versículo 8.
Já confundidos em sua língua, os descendentes de Noé, vendo-se confundidos também no idioma primevo da humanidade, espalham-se de acordo com os ramos de línguas, dialetos e falares que se formariam a partir daquele momento. De modo geral, os filhos de Sem concentram-se no Oriente Médio. Os de Cã rumaram para o continente africano, onde fundaram grandes impérios como a Etiópia e o Egito. Os de Jafé peregrinaram em direção ao continente europeu. Ponto 5. Babel, a marca da insanidade e da apostasia humanas. Ao invés de uma torre que alcançasse os céus, a segunda civilização deixou como legado uma confusão social e linguística que beirou o próprio inferno, conforme registra Moisés inspirado pelo Espírito Santo. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11 e versículo 9. Ponto 6. Após a confusão das línguas em Babel, tem continuidade a linhagem messiânica através de Sete, o primogênito de Noé. Atentemos ao versículo 10 do 11º capítulo de Gênesis. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Quando a apostasia já estava devidamente debelada, dá o Senhor Todo-Poderoso o início à linhagem messiânica através do primogênito de Noé. Como se pode concluir deste único versículo, o insolente, soberbo e blasfemo Nimrod ignorou a autoridade espiritual de Sem e o mandato patriarcal do seu bisavô Noé. Na construção daquela torre, todas as autoridades espirituais, morais e patriarcais foram soberbamente ignoradas. Infelizmente, querido irmão, é o que observamos em nossos dias. Tópico de número 6. O que teria acontecido se Deus não tivesse intervindo em Babel? Sim, querido irmão, o que teria acontecido se Nimrod e seus seguidores tivessem logrado seu intento e construído a insana e blasfema torre, cujo topo viesse a tocar os céus? Certamente iriam todos para o inferno, porque todos haveriam de cair na apostasia da primeira civilização destruída pelo dilúvio. A blasfêmia coletiva e explícita contra o Divino Consolador, o Espírito Santo. Vejamos a seguir algumas das consequências que a cidadela de Babel traria à segunda civilização, ainda em seu nascedouro. Ponto de número 1. O advento precoce do Anticristo, que se oporia frontalmente a Deus, inviabilizando o advento do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 2. A redução drástica e fatal da descendência de Noé. Aprisionados à cidadela-estado de Babel, os homens e mulheres procedentes de Noé não demorariam a tornar-se inférteis devido às condições desfavoráveis à sua multiplicação sobre a face da terra. Ponto de número 3. A proliferação de doenças, pestes e epidemias, em consequência da concentração irracional numa cidade que, embora parecesse grande, tornar-se-ia com o tempo um viveiro de germes e vírus. E, finalmente, a cristalização da pior das idolatrias, a deificação do homem e a profanação do nome do Senhor.
Além disso, haveria também o triunfo da mentira. Recordemos, pois, que, ao fazer aliança com Noé, prometeu-lhe o Senhor não mais destruir a terra pelas águas do dilúvio. Abra agora a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9 e leia, por favor, do versículo 14 ao 17. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a terra, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre toda a terra. Conclusão. Que lições podemos extrair deste estudo bíblico? Antes de tudo, querido irmão, que jamais desafiemos a Deus com nossos projetos, empreendimentos e empresas. Toda iniciativa humana que não conta com a bênção divina torna-se uma abominável Babel. Tudo o que fizermos, pois, tem de redundar em glórias e honras para o nome do Senhor. Como Igreja de Cristo, não podemos concentrar-nos num império construindo cidadelas e torres, mas como reino de Deus, alcancemos os confins da terra. Eis a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Obrigado, querido irmão, por acompanhar-me neste estudo bíblico. Não deixe de orar por mim. Sem as orações dos santos não posso suster-me. Preparemo-nos para a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.